parte de uma comissão que muitos parlamentares nem sabem que existe, que é a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então, logo quando ocorreu, na quinta-feira, não, quinta para sexta, eu tive a informação de que isso iria acontecer, que ia ser uma manifestação que não seria pacífica, mas o objetivo era de invasão, destruição e a tentativa de tomada dos três poderes. Bom, tentei contato com o ministro da Justiça diversas vezes, mandei mensagens, eu tinha mandado uma logo no decreto, que o decreto que o presidente assinou logo na posse, já era um decreto fazendo veladamente botando quase 2 milhões de brasileiros sendo criminosos em 60 dias. Depois, em um outro momento, eu explico por quê. Mas ele já estava ali com aquele discurso de vamos unir, acabou aquela polarização e tal. Mentira. No decreto que ele assinou no dia da posse, com a faixa da presidência da República, ele assinou um decreto para criminalizar 2 mil brasileiros. Bom, o segundo ponto. Quando aconteceu o fato, como chegou para mim, por conta da comissão que eu pertenço, fiz questão de entrar em contato com o ministro para pedir uma audiência rápida, emergencial, porque eu queria saber se também chegou para ele a informação. Bom, nem sequer me atendeu, nem sequer respondeu qualquer coisa do tipo, não quero falar com você, enfim. Numa entrevista, ele vira e fala que não sabia nem quem é Marcos Duval e se Marcos Duval é senador mesmo. Eu falei, bom, então tem coisa para investigar. Comecei a me movimentar, fiz uma solicitação oficial para a ABIN me entregar todas as documentações que foram emitidas no dia anterior ao fatídico movimento aí de vandalismo. Bom, a ABIN disse que me entregaria na segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Agora acabei de ter informação de que já está quase tudo pronto, me entrego amanhã. Eu disse, se não entregar até amanhã, a comissão vai estar fazendo aí uma auditoria, porque um dos diretores trabalha para o governo Lula. Um dos filhos do diretor trabalha com o governo Lula. E eu já joguei isso logo claramente. Falei, olha, vocês estão prevaricando, vocês me deram um prazo, quanto mais vocês embromam em me dar essa informação, mais certo fico do que eu estou levantando. Bom, fiz também um contato com o GSI. Para vocês entenderem, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, a qual eu fiscalizo, mando recursos e todas as demandas da ABIN, ela tem como, acima dela, e ela precisa reportar sempre de qualquer situação crítica, ela reporta ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Então, o GSI, a função do GSI, que fica o gabinete próximo ao gabinete do presidente da República, é reportar todas as situações que possam ajudar nas decisões do presidente, seja informações sobre economia, seja informações sobre segurança, seja informações sobre proteção do Brasil, seja quaisquer informações relevantes. E o GSI reportou ao presidente da República e ao ministro da Justiça, ministro da Defesa e quase 50 outras instituições públicas envolvidas direta e indiretamente na área da segurança. E aí vem em primeira mão para vocês, a comunicação foi feita via o grupo de WhatsApp. Então, o presidente recebeu a informação no WhatsApp no dia anterior, e não adianta apagar, porque existem equipamentos que recompõem. Então, o presidente, eu digo agora, oficialmente, tinha a informação no dia anterior. Saiu de Brasília, deixou o ministro da Justiça aqui, e aí as pessoas não se atentaram. O que estaria fazendo o ministro da Justiça num domingo de tarde, em plena primeira semana de janeiro, meio do recesso do Congresso, sozinho no Ministério. Ele dizendo que abriu a janela, viu a situação e fez lá um ofício para o governador. Dizendo ainda para o governador, se precisar, acionaria a Força Nacional. Bom,
o que ele acabou se entregando, primeiro, que estava ali vendo a situação, ou seja, ele já tinha informação que não seria uma manifestação pacífica, existiria a célula que estava já programando a invasão e a destruição dos três poderes. Então, isso já sobe de um grau e vai para o outro grau, nível máximo. Então, não tem como dizer assim, não vai acontecer nada. A direita sempre fez manifestação pacífica, e é verdade. Se a gente olhar o histórico de 4 anos, nunca nenhum copo que eu me lembro foi quebrado e teve briga e nada. Absolutamente nada. Mas como tem informação, ele sendo ministro da Justiça, quer dizer, tem que ter a obrigação de saber sobre a questão de segurança, ele não tem como dizer que foi pego de surpresa. Não, porque tanto ele como o presidente já sabiam um dia antes. Já solicitei o GSI via ofício, imediatamente, a cópia dessa informação, porque a certeza que foi enviada eu já tenho. Bom, eu e o presidente da SECAI, nós estamos já trabalhando nisso, estão embromando em dar a documentação que antes era de pronto, de imediato, fornecia para nós. Isso é um claro indício de que estão tentando achar uma maneira de velar ou apagar, não tem como, porque eles sabem que a gente consegue com o equipamento voltar com o arquivo, mas estão tentando achar uma maneira de não repassar essa informação oficialmente. Bom, mas não vai ter jeito, uma hora vai chegar. É questão de tempo, porque nós temos até autonomia de abrir uma sindicância e a comissão ir lá e fazer todas as verificações, enfim. Então, eles sabem que nós temos essa prerrogativa. E o que é pior, no sábado, aí a imprensa tradicional tem dito, não, mas isso cabe ao Ministério da Defesa. E o próprio ministro, numa entrevista, ele desfaz o que ele falou para o governador via ofício, ou seja, se precisar, governador, nós podemos acionar a Força Nacional. Numa outra coletiva, logo após a ocorrência, ele diz para os repórteres, eu não poderia acionar a Força Nacional, só posso se tiver intervenção federal. Mentira! Ele mesmo já tinha feito um ofício antes, dizendo que a Força Nacional poderia estar de pronto emprego. E não usou, ele somente fez isso para não dizer que não fez nada, não procurou saber se o governador teve ciência do ofício que ele enviou, e não preparou as instituições, as equipes preparadas para distúrbios civis. Então, quando nós sabemos que tem a possibilidade, que já a informação já chegou, que é o objetivo é de invadir, destruir, e infelizmente, vários manifestantes de direita, eu sou de direita, não sabia que iam ser usados para esse objetivo. E várias pessoas foram até lá. Tanto é que tem um grupo que eu identifiquei que eles tinham uma técnica, eles desenvolveram uma técnica utilizando o extintor de incêndio, a mangueira de água e o estilingue. A mangueira de água para cortar o efeito do gás dos policiais. O extintor, eles usaram do pó químico, exatamente para manter aquela nuvem por mais tempo no ar. Então, você prejudica a visibilidade do policial. E também o estilingue para começar não só a atirar em direção aos policiais, como também começar a quebrar as vidraças. E aí todo mundo sabe que existe o tal... foi um estudo muito bom, que até que escreveu o livro, um policial que foi chefe da polícia de Nova York, que introduziu a tolerância zero. Ele fala sobre os efeitos da janela quebrada. Então, quando se tem a janela quebrada, você escuta e vendo janelas sendo quebradas, nós temos a sensação de que não tem ninguém, que o local está abandonado e que nós podemos, então, quebrar as janelas. Então, começa um movimento que a gente chama efeito manada. Todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Tem o grupo dos bolsonaristas que entraram filmando inocentemente e eles vão responder em liberdade, os outros em regime fechado. E tem um grupo que ficou na grama, sem entender o que estava acontecendo. Então, não dá para dizer que todo da direita é anarquista, não sei o quê. Não. Já foi claramente identificado que era um núcleo pequeno até o objetivo disso.
Então, a informação chegou para mim, chegou para o ministro, chegou para o presidente, chegou para todo mundo que deveria chegar. Então, o que é grave é o presidente da República, ciente da situação, deixou Brasília para que a tragédia ocorresse, podendo levar o risco de pessoas perderem a vida, como aconteceu nos Estados Unidos. E ele quis, assim, fazer com que, então, a oposição se autodestruísse. Quando eu comecei a colocar publicamente que havia informações e indícios de que ele sabia antes, ele começou a fazer movimentos, a CPI, ele começou a avisar os senadores do PT que até então estavam sedentos para dar início à CPI, para botar a responsabilidade no ex-presidente Bolsonaro. Quando eles viram a minha movimentação e mostrando o que realmente aconteceu, o presidente atual pediu para que os senadores tirassem os nomes da CPI. Como ela vai ter que ser refeita a solicitação por conta da nova legislatura, eles não vão subscrever. Eu espero que subscrevam, porque nós vamos conseguir facilmente mostrar e daí a gente seguir para o pedido de impeachment do presidente. É grave, porque prevaricar é crime, ele deixou de executar o que que cabe a ele executar, né, acionar as forças que seriam necessárias, e ficou simplesmente o ministro da Justiça no camarote assistindo tudo. Então ficou a Polícia Judiciária, a Polícia do Senado, que graças a Deus fez um movimento heróico, porque não tinha equipamentos específicos para a situação, mas tentou diversas vezes contato com o governador e nem sequer resposta teve. O presidente em exercício, o senador veneziano, tentou diversas vezes por telefone contato com o governador, contato com o ministro. Parece que caiu a conexão com o senador Marcos Duval. Opa, desculpa, chamaram aqui, desculpa. Voltou. Senador, eu vou abrir aqui então, só pode falar. Vou abrir aqui a roda de perguntas. Diga lá, Gustavo Segre. Sim, boa tarde, senador. Muito obrigado. Foi muito clarificante o informe que o senhor prestou. E eu fui um pouquinho atrás da história, porque a imprensa internacional, sobretudo, chama de golpistas e terroristas. E eu fui até o ano 509 a.C., que foi o primeiro golpe de Estado, quando a dinastia Tarquin foi contra o antigo rei, que chamava Tarquínio o Soberbo, e estabeleceu a República Romana. Dessa data até agora, foram feitos muitos intentos de golpes de Estado e alguns concluíram com uma resposta a favor dos golpistas. Mas aí tinha duas características que se apresentavam em quase todos os intentos de golpe de Estado. Um era armação, ou seja, tinha que ter armamentos por parte daqueles que disputavam a tentativa de tirar um governo, porque o governo tem à disposição das forças de segurança. E a outra questão é as características dos golpistas, que eram, em geral, maioritariamente homens, não tinha pessoas de idade, muito menos mulheres, nunca grávidas e nunca crianças, que foram muitas as pessoas que eu vi vídeos, inclusive do senhor, nessa situação, nesse ginásio que tinha vários detenidos. Aí vem a pergunta de configurar a todo mundo na mesma sacola, dizendo que eram todos golpistas, quando o senhor identificou 3 grupos perfeitamente divididos. E, inclusive, teve um vídeo nas redes sociais que tinha até cadeira de praia nos golpistas. Então, como configura essa questão do ponto de vista penal daquela pessoa que foi ingenuamente a participar de uma manifestação que para ela era pacífica, mais uma das tantas, e que termina nessa conclusão de quebradeira do patrimônio público, que claramente deve ser investigado, processados os responsáveis, quem financiou, com todo o rigor da lei, claro. Exatamente. Bom, eu identifiquei, assistindo logo no dia, eu peguei um voo, vim para Brasília de forma emergencial, até porque
falharam na comunicação, porque eu e mais 5 senadores estávamos de plantão, e nós tínhamos que ser acionado 12 horas de antecedência, e não acionaram, e mesmo assim eu peguei um voo e vim. Bom, quando eu cheguei lá, estava todo mundo no galpão, todo mundo em estado de choque, muitos com síndrome do pânico, quase todos com síndrome do pânico, porque achavam que iriam direto para a cadeia, para o presídio. Bom, e aí eu, com calma, fui pedindo para todo mundo sentar, eu estava ao vivo, para poder não ter manipulação nenhuma, pedir para que todo mundo sentasse, e eu fui explicando o que poderia acontecer. Bom, então, primeiro, o núcleo, que eu chamo núcleo terrorista, vamos dizer assim, mas não é enquadrado como uma ação terrorista, eles já estavam programando, treinando, e não há dúvida que alguém da área que conhece sobre distúrbios civis repassou um conhecimento básico, vamos dizer assim, porque não tinha armamento de fogo, mas adaptaram. Porque a forma com que eles usaram é alguém que sabe que a água corta o efeito do gás, que o extintor de pó fica tanto tempo no ar e prejudica a visão, e aí vai. Tanto é que, quando vocês puderam ver o vídeo dos policiais do Senado, eles começaram também a jogar água, que tem muita força, em direção aos policiais, e começaram a jogar o estilingue. Por quê? Porque o policial, quando recebe aquela água ela parece várias agulhas jogando em você. É muito forte. É natural que o policial feche os olhos. Nisso, o outro estava com o estilingue, com bola de aço, jogando nos policiais, é igual um tiro. E também quebrando as vidraças. Então, você vê os policiais dizendo, abaixa a viseira, e não era uma viseira balística. Ou seja, se tivesse pessoas com arma de fogo, a viseira ia ser simplesmente, não ia servir de nada. Bom, então esse grupo é um grupo específico que não representa a direita. E a direita repudiou, é lógico. Outro grupo que a imprensa bota todo mundo no mesmo balaio, que é o grupo que eu chamo dos extremistas ou dos radicais, não sei. Mas eles entraram, não quebraram e só estavam filmando. Então, esse grupo eu considero a direita, a extrema-direita. Parece que caiu a conexão novamente. Desculpa, o telefone não para, eu esqueci de botar modo avião, gente, desculpa. Pronto, desculpa. retornando, Bom, senador. então tinha um grupo, segundo grupo, que era o grupo dos bolsonaristas, vamos dizer assim, que estavam filmando o que estava acontecendo e não estavam quebrando nada. E o outro grupo, que eu falo que é a direita civilizada, estava lá no gramado. Bom, técnica policial no mundo inteiro para coordenar e estancar uma crise social, que a gente fala de distúrbio civil, vem então a polícia, que é chamada polícia de choque, até porque, coincidentemente, os caminhões que eles usam dão choque se alguém encostar, mas não é por causa disso, não. E eles vêm fazendo tipo como se jogasse uma rede, fazendo um arrasto, assim, para pegar peixe. E aí, quando você puxa a rede, vem todo mundo. Vem o peixe que você quer e vem peixe que você não quer, né? Então, esse grupo juntou quase 2.000 pessoas, aliás, 1.500 pessoas, foram todas para dentro dos ônibus e começaram a rodar para tentar achar um local para fazer a separação do joio do trigo. Passaram na frente do acampamento, que é uma área militar, e já tinha sido dado a ordem de desocupar, e botaram essas pessoas para dentro do ônibus. E elas foram inocentemente para dentro do ônibus, achando que seriam levadas para a rodoviária e tudo mais. Mas a situação estava tão caótica que aí ficou 2.000 pessoas. E aí essas 2.000... Perdemos Desculpa, novamente, é minha filha. Desculpa. Vamos lá. Essas 2.000 pessoas, elas estavam sem saber o que ia acontecer. Então, ali tinha tanto o grupo terrorista, a célula terrorista, estavam ali os radicais e os civilizados. Bom, quando eles chegaram, aí lembraram que a academia da Polícia Federal seria a única estrutura que pudesse entrar tantos ônibus, botar as pessoas, e eles tinham uma noção de que em algumas horas estariam feito já toda a separação. Porque normalmente
no máximo, no mundo inteiro, 50 pessoas passam por essa situação. Ali são 2.000 pessoas. Probleminha de conexão com o senador Marcos Duval. Enquanto a gente tenta restabelecer contato com o senador, a gente segue aqui comentando mais a respeito desse assunto, porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sugeriu hoje que o governo Lula fez vista grossa aos atos de vandalismo registrados no último dia 8 em Brasília. Zema disse em entrevista a uma rádio gaúcha, abre aspas, me parece que houve um erro da direita radical praticado por uma minoria e houve também um erro, talvez até proposital do governo, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. Mas as investigações vão apontar se é isso mesmo que aconteceu ou não, porque aquilo que se demonstrou no domingo foi uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições, fecha aspas. Ana Paula Henkel, a fala do Romeu Zema vai muito em linha ao encontro do que dizia o senador Marcos Duval, né? Pois é uma pena, tomara que a gente consiga restabelecer a conexão e vai também, Paula, de encontro ao que disse a uma entrevista na CNN ao jornalista William Vac, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Eu estava até aqui anotando, busquei a entrevista dele e estava anotando exatamente o que ele disse, e ele disse o seguinte, abro aspas, temos o comando militar do Planalto. Sob o comando está a Guarda Presidencial. Essa Guarda Presidencial, ela mantém um pelotão 24 horas no subsolo do Palácio do Planalto. Esse comando é responsável pelo Alvorada, Planalto e pelo Jaburu especificamente. Lá embaixo do Palácio do Planalto, nós temos um pelotão de homens que quem comanda é o GSI. Pelotão, quem manda na Guarda Presidencial, quem dá determinações para o Comando Militar do Planalto é o GSI. Essa questão não está esclarecida. Temos que esclarecer esse apagão da inteligência do governo federal, que tem diversos órgãos. Vários sinais foram dados. Questões precisam ser esclarecidas e não foram. Eu não tenho visto a figura do responsável, se eu não me engano, o general G. Dias, a respeito do que se passou, porque esse curto-circuito, o que houve naqueles momentos em que a Guarda Presidencial e o Comando Militar do Planalto, que obedecem às ordens do GSI, eles não se moveram e não se mobilizaram para isolar o Palácio do Planalto. Está aí o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, que disse, né, que é praticamente impossível uma invasão aos palácios do Planalto, Alvorada e Jaburu, então que uma investigação corra. Agora, é importante senadores como o senador Marcos Duval encabeçarem esse tipo de investigação também, porque senão vai ficar tudo dentro da bolha do novo governo, né? E aí, será que vamos, de fato, esclarecer o que aconteceu? E a gente retoma agora a entrevista com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, o senhor me ouve? Escutei até a fala da querida aí sobre a guarda que poderia estar de prontidão lá embaixo e foi dispensada. Existe, claro, assim, não há... É como se eu chegasse para vocês e dissesse, imagina um túnel, de um lado eu botei um cachorro, do outro lado um gato. Fechei, estou ouvindo a barulheira. Eu não preciso ver para saber o que está acontecendo, né? Então tem coisas que são óbvias. Então, é óbvio, não há dúvida de que eles, primeiro, que eles tiveram a informação no dia anterior, isso é 100% de certeza. Zero dúvida sobre isso. As decisões que foram tomadas, nós estamos fechando o cerco, porque pediu o levantamento oficialmente agora, o levantamento de quem entrou no Ministério da Justiça, se foi apenas o ministro ou uma comissão, que ele pode do tipo, fui para lá para dar continuidade à transição, nem meus assessores para me ajudar nos... Não. Até onde eu tive informação, ele sozinho, ficou lá sentado, ficou na sala sozinho, num domingo de tarde, coincidentemente, no mesmo horário,
programada a estação. Bom, então, do GSI, que a obrigação do GSI é comunicar ao presidente de qualquer fato que está para acontecer. Ou seja, se ele não comunicou, o GSI vai cometer um crime grave. Então, de pronto, esse grupo tem que estar preso para não atrapalhar nas investigações. Porque, e outra, o próprio ministro da Justiça, ele se contradiz o tempo inteiro, falando que a Força Nacional só podia ser acionada se tiver intervenção federal. Mentira. Tanto é que, em setembro, o Ministério, o STF, acionou a Polícia Federal para fazer a segurança da estrutura. Não sei se vocês lembram disso. E não estava intervenção federal. Então, o STF acionou a Polícia Federal. Então, tem algumas imprensas que estão querendo... mas isso cabia ao ministro da Defesa. O ministro da Defesa cabe não só a questões... Ela podia ser acionada, como foi, a Polícia de Choque, a Polícia do Exército, mas ela para fins de proteção do país. Então, se tivesse acontecendo isso em vários estados, cabe ao Exército de pronto emprego estar nas ruas operando e dominando. Aqui nós tínhamos... E tanto é que a polícia do Distrito Federal, ela tem uma prerrogativa que as outras polícias pelo país não têm, de atuar em órgãos federais. Então, não precisa de uma intervenção federal para que até a própria Polícia Militar do Distrito Federal possa ser acionada. Porque em outros estados, quando tem crimes em universidades federais, a Polícia Militar e a Polícia Civil não podem entrar para investigar. Quem faz isso é a Polícia Federal. Então, como é a única polícia que tem a prerrogativa de poder agir nos órgãos federais, ela é hoje referência no mundo inteiro de contenção em distúrbios civis. É extremamente capacitada a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Tanto é que quando ela chegou, em 8 minutos, ela coordenou e resolveu, parou tudo. Bom, eu estava falando dos que estavam lá dentro. Então, os que estavam lá no ginásio, quando eu cheguei, síndrome do pânico, teve um que cortou os pulsos lá na hora, uma mulher que desmaiou, mas aí todo mundo gritou, morreu, e eu estava ao vivo, eu fui filmando, mas era só um desmaio, então estava aquela intensidade enorme. Na noite, que estava se seguindo, os policiais federais que foram pegos de surpresa com esses 2.000 manifestantes para ser sabatinado, eles, por isso que eu quero aqui fazer a defesa dos policiais federais, porque o que eles fizeram? Ali é uma academia de polícia, não é um local de sabatinar quem não tem culpa numa manifestação. Então, eles de pronto pediram para a família ajudar no fornecimento de colchões, lençóis, água, e como estava todo mundo em pânico, todo mundo estava filmando as coisas numa intensidade de desespero muito grande e mobilizou todos nós, inclusive eu, né? Mas aqui não estou dizendo que estava um campo de passeio, nada disso. Então, a Polícia Federal desfez um gabinete para botar o OAB, desfez um outro para botar a Defensoria Pública, eu passei e verifiquei, e outro para os advogados voluntários que foram aparecendo por lá. Todo mundo identificado, e também foi montado de forma rapidíssima, na madrugada, um hospital de campanha, enorme, uma estrutura enorme. E tinha ali umas 30 pessoas, entre médicos e enfermeiros. Bom, então eu disse para as pessoas que estavam ali o seguinte, gente, sem sofrer por antecipação, nós temos um dizer que a gente fala, a expectativa da morte é pior do que a morte. Então eu disse, vamos sentar, calma, eu vou explicar para vocês o que é que se faz. Primeiro, para estar todo mundo aqui dentro, vocês deviam estar em toda a área de risco até a vocês, que poderiam tomar tiro de bala de borracha, e, enfim. Então, vocês não deveriam estar ali, mas estiveram, uns para filmar, outros para dizer, nossa, o que está acontecendo? E a polícia, ela tem esse papel, não dá para, na hora, de separar um ou outro, vem no arrasto, é todo mundo. Aí eu disse o seguinte, porque estão tomando o nosso celular e tal, aí eu disse, mas eu estou vendo todo mundo de celular aqui. Então é o seguinte, o celular é apreendido quando vai para a sabatina para baixar todos os arquivos, existe o equipamento israelense que baixa todos os arquivos, mesmo que se delete ou não, e ela faz automaticamente o confronto das imagens que a polícia coloca no sistema para saber se a pessoa está do lado de dentro, do lado de fora, enfim.
mas ficou retido durante um dia. Eu disse o seguinte, olha, não vai ter celular apreendido aqui, tanto é que vocês estão com o celular, estão podendo carregar. O que vai acontecer? Aqueles que estavam lá dentro, quebrando e destruindo, vai diretamente para o presídio, provavelmente da Papuda. E aí eu digo para esse grupo, faço questão que vão e fique lá em regime fechado por muito tempo, porque não deveria ter feito isso, eu não vou compactuar com o extremismo. Então esse grupo já se prepara, e não tem como deletar, não adianta vocês deletarem nada, vocês daqui vão para o regime fechado. Bom, outro grupo que estava lá dentro filmando, de curioso, querendo ter a rede social com seguidores e dizendo que missão cumprida, vocês vão prestar um depoimento e vão responder em liberdade, mas não vão responder em liberdade. Vocês precisam contratar advogados ou usar a defensoria pública, mas vocês vão estar em liberdade no máximo hoje ou amanhã. Aquele grupo que estava lá na grama, que era a grande maioria, a massa que estava lá na grama, vai sair daqui, já vai ser liberado, já vai para casa. E muitos dos ônibus já estavam levando direto para a rodoviária. Então, quando eu separei os 3 grupos, eu vi que muitos começaram a ficar mais calmos, outros ficaram extremamente tensos, que é o grupo que estava filmando, e o outro meio que já sabendo que não tinha solução, que ia para regime fechado. Senador... Então, é esse cenário que eu fiz e fiz na hora, e a gente não tem esses radicais. Aí você pensa assim, poxa, tem algo estranho, como é que passa 4 anos de manifestações da direita gigantesca no Brasil inteiro, com multidões nunca vistas na história e nenhum incidente. E, de repente, na primeira semana de um presidente, que é a oposição, acontece algo que vai entrar para a história de forma vergonhosa para o brasileiro, e caindo no colo da direita. E aí, quando eu comecei a acionar a comissão a qual faço parte, foi chegando, eu fui levantando, fui pegando, e aí as verdades começaram a chegar. Quero registrar de fato... Bom, pode perguntar, desculpa. Só para a gente rodar aqui, vou pedir uma gentileza para a gente fazer perguntas e respostas mais curtas em razão do nosso tempo. E só registrar que mais de 47 mil pessoas nos acompanham aqui ao vivo na plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua audiência. Diga lá, Silvio Navarro. Boa tarde, senador. Em primeiro lugar, parabéns por estar em Brasília, por estar trabalhando nesses dias tão agudos, né? Nesses dias tão conturbados para o país, porque, na verdade, talvez os 81 senadores deveriam estar em Brasília. Não há outra razão para manter o recesso, estar lá em férias com o país nessa situação que está. Em segundo lugar, quando o senhor faz de uma forma muito clara, muito lúcida, a divisão dessas pessoas que estão lá, eu sempre me recordo de uma imagem que mostra um vendedor de algodão doce descendo no meio da multidão e crianças ao redor, provavelmente até comprando algodão doce. Isso deixa muito claro que houve uma mistura que acabou de forma trágica, e a gente condena aqui qualquer tipo de violência, qualquer tipo de depredação. Agora, senador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, está atendendo o telefone? O que é que o presidente do Senado tem dito em relação a isso? E também do ponto de vista prático, o senhor falou agora há pouco em sindicância, a imagem travou? Ah, não, agora voltou. O senhor falou agora há pouco em sindicância, em CPI, que não vai ter. O que pode acontecer de forma prática para que essa situação toda seja elucidada de uma vez por todas? Olha, as dúvidas que nós tínhamos horas após essa tragédia já foram todas resolvidas. Não temos mais dúvidas de nada. O cenário todo já está desenhado e sacramentado. Agora a gente está em busca das documentações para tornar público o que nós estamos já afirmando. Bom, o presidente do Senado estava fora do país. Então, o vice-presidente veneziano Rego estava como presidente em exercício, foi acionado pela polícia do Senado da situação, né? Tanto que eu tinha até me esquecido que, como eu sempre, a minha pauta sempre foi combate à corrupção e o crime organizado, infelizmente eu vivo com escolta
do Senado. Então, eu não tenho mais liberdade nenhuma, parece que eu estou com tornozeleira, porque desde 2019 eu tenho 4 policiais que ficam comigo o dia inteiro, 24 horas. Tanto é que o diretor da Polícia do Senado perguntou se eu poderia liberar 2. Eu falei assim, não, isso no dia anterior. Eu falei, não, podem todos que eu não saio de casa, eu vou ficar dentro de casa. E, quer dizer, ele já correu se programando porque não estava conseguindo contato com as instituições que deveriam atendê-lo de pronto. GSI, a ABIN, o governo do Estado, enfim, os ministros e tudo mais. Ministro da Justiça, ministro da Defesa. Ele tentou de tudo quanto é jeito. O veneziano, do estado dele, tentou contato com o governador, também não conseguiu resposta. Eu entrei em contato com o veneziano e ele disse, senador, estou tentando, mas não está nem atendendo. E ele ficou nessa situação dizendo, não estou conseguindo. E quem não é da área achou que, como tradicionalmente, historicamente, a direita nunca deu confusão, não entenderam que tem que se preparar para o pior. Nós temos uma premissa na segurança pública no mundo inteiro que diz, a SWAT tem isso como lema lá dentro do departamento, escrito bem claramente, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Então, se te dão um cenário de que nível 5 de insegurança, você joga para 10. Você nunca pode subestimar. Então, quem não é da segurança subestimou e os atuais líderes que estão no governo simplesmente deixaram acontecer para chegar a acontecer o que aconteceu. É inacreditável imaginar que um presidente da República quis fazer isso para destruir com a oposição já na primeira semana e com o discurso de todo mundo unido, todo mundo junto, agora é o novo país. Hipócrita, mentiroso e hipócrita. O que nós vamos fazer agora? Provavelmente vai ter muita resistência da CPI, porque inicialmente toda oposição, aliás, a situação correu para fazer uma CPI para botar a culpa no Bolsonaro. Não, vamos fazer porque se for bolsonarista, Bolsonaro. Quando eu vim com esse assunto de que o presidente sabia e comecei a falar isso e tornar claro para todo mundo, começaram a recuar e agora está tendo resistência da CPI. Independente de CPI ou não, a nossa comissão, que é feita para fiscalizar os órgãos de inteligência, vai estar tomando as providências. Eu e o presidente da comissão de inteligência estamos já trabalhando na organização de toda a documentação para tornar pública e fazer a intervenção e iniciar o pedido de impeachment do atual presidente da República. Segre, quer complementar rapidinho, porque a gente está com o tempo estourando. Apareceram alguns vídeos, senador, de infiltrados, inclusive com nomes das pessoas que seriam da esquerda e que estavam infiltradas na quebradeira. Tem alguma coisa a respeito disso? Não, tem, mas assim, são black blocs, são de esquerda, mas aproveitaram a situação. Na verdade, foi um grupo extremista, que eu não considero de direita, um grupo extremista, que organizou para tomar o poder, e o grupo bolsonarista que foi levado e entrou filmando, e o grupo da direita, que não é bolsonarista, mas é de direita, ficou no gramado. Assim, teve, na conta que nós chegamos, junto na reunião que eu fiz com as polícias, era de 10% de infiltrados, entre eles black blocs e extrema esquerda. Mas não era a maioria e não eram eles que estavam conduzindo a destruição. Agora, 18h50, nós conversamos ao vivo com o senador Marcos Doval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Sempre à disposição e agora, cada vez mais, a verdade vai estar chegando para todo brasileiro.